Fala minha tropa, e aí, tudo jóia com vocês? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui com essa máquina. Isso aqui, para quem não conhece, é um rompedor da marca Esco. Excelente máquina, tá? Uma custo-benefício bem interessante. Galera, é o seguinte, essa máquina aqui ela não apresenta sinal de funcionamento. Então se eu colocar na tomada aqui, ela não vai funcionar nada, tá? Para você ver, ó. Não funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é tirar os carvões, para que a gente veja como é que é o estado dele e saber se esse defeito ele se encerra aqui ou se ele é mais profundo, se a gente precisa desmontar um pouco mais a máquina. E aí vocês me acompanham aí para poder chegar nessa conclusão, tá? Vamos lá, tirar os carvões. Uma coisa que eu percebi é que esse botão aqui, ó, está livre, está solto, ó. Então a gente percebe que ela não consegue mais travar em nenhum canto, ó. A gente vai verificar o porquê que esse botão aqui está livre. Não deveria estar assim, tá? Então vai acompanhando aí que é para poder pegar as dicas. Vamos lá. Já tirei uma tampa de carvão. Já percebi que esse carvão aqui, ele tem material. Por quê? Porque o terminal dele, ó, está lá em cima, ó. Então conforme a gente coloca a tampa, a mola vai comprimindo e vai colocando pressão em cima do carvão, tá? É só uma dica aí para o dia a dia dos técnicos ou para quem não tem muita habilidade, mas já consegue pegar um detalhezinho aqui, tá? Vamos lá, me acompanha aí. Vou tirar esse carvão aqui. Olha só, aquilo que eu falei. O carvão tem bastante material, a mola está perfeita, o terminal está ok. Então eu vou encostar ali para a gente ir lá para o outro lado. E aí, virando aqui a máquina, eu já consigo ter acesso aí a outra tampa. Acompanha aí, tá? Quem achar interessante esse tipo de vídeo aqui, dá um ok aí, dá um legal. E coloca no comentário qual que é o tipo de equipamento que vocês gostariam de ver aqui nessa bancada. E quais são as dicas que vocês gostariam de ter em relação a esses equipamentos, tá? Isso aí para nós é importante e vai ajudar no engajamento. Então, uma coisa que eu percebi aqui, pessoal, olha só. O terminalzinho está solto, tá? Não deveria estar assim, ele deveria estar assim, ó. Junto. Deveria ser uma peça só, aqui já está solto. Então, se eu tenho esse terminal solto, eu também vou ter a mola solta. Pronto, aqui já não tem mais nada, ó. Então aqui eu vou ter um terminal solto, uma mola solta e o carvão. Não tem mais nada, acabou. Então vamos colocar de lado. Vamos saber se colocando um carvão novo a máquina volta a funcionar ou se o problema se agravou até ir para o motor. Vamos lá. Eu consigo girar aqui, girar através da ventoinha e acompanhar esse giro através do coletor, que é onde pega os carvões. E eu consigo saber se o coletor está em perfeito estado ou existe alguma imperfeição, existe alguma deformação. Vamos lá, me acompanha aí. Então toda vez que eu giro aqui, ó, na ventoinha e olho aqui através desse buraco, eu consigo ver o coletor lá girando, ó. Consigo ver o coletor girando e aí eu vou acompanhando coletor por coletor. O que é um coletor? É isso aqui, ó. Aqui eu tenho um induzido velho, tá? De outro equipamento. E o coletor é isso aqui, ó. Os carvões, ele transmite a tensão elétrica por aqui, ó. Ele conecta aqui e através dessas lâminas a energia vem para esses enrolamentos e por sua vez gera o seu campo magnético, tá? Então é um funcionamento bem simples, porém tem que entender o funcionamento para você chegar nos problemas. E aí basicamente seria isso, ó. Vamos lá. Então qual a ideia aqui? A ideia aqui é identificar se existe alguma dessas lâminas aqui, ó, que porventura possam estar com defeito. Qual que seria o defeito? Quebradas, levantadas, sem lâminas, um buracão aqui. Então são vários defeitos. Outros defeitos também, pessoal, é você identificar pequenos rompimentos de alguns desses cabos aqui, ó. Então se você identificar que tem um rompimento, acabou, o induzido dele não presta mais. Se você identificar uma lâmina levantada, acabou, o induzido não presta mais. Então são pequenos problemas que fazem com que você inutilize o equipamento, tá? Então vamos lá, continuando aqui para nossa máquina. Segura aí. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas em compensação você vai ter uma série de informações aí que vai auxiliar você a fazer manutenção dos seus equipamentos ou de repente até ter um pouco mais de conhecimento a respeito dessas máquinas, tá? Conhecimento nunca é demais. Acompanha aí. Não esqueça de dar o joinha e compartilhar, tá?
Vai que seu amigo tem uma máquina dessa em casa, e ele não sabe nem para onde vai. E aí você, como especialista, de repente poderia até dar uma ajuda a ele, hein? Acompanha aí. Então, como eu já falei dos carvões, vamos lá agora acompanhar o coletor. Eu vou girar aqui e vou rapidamente acompanhar como é que está o coletor, ver se eu encontro algum tipo de deformação, tá? Você do vídeo não vai conseguir ver porque é bem pequenininho, ó. É bem pequenininho ali dentro, mas girando aqui eu consigo acompanhar lá dentro. Então, segura aí. Então aqui é o seguinte, eu girando aqui não consegui identificar nenhum tipo de problema, nenhuma anomalia. O que é que eu vou fazer agora antes de desmontar? Eu vou colocar um carvãozinho aqui para a gente fazer um teste para ver se essa máquina funciona. Acompanha aí. Então galera, voltando aqui no vídeo, eu consegui através da minha caixinha aqui, ó. Para quem não sabe, eu tenho uma dezena de carvões aqui que eu uso para teste, tá? Então eu já tenho um suporte aqui que me auxilia aqui na hora dos testes. E aí eu identifiquei aqui carvãozinho que está em perfeito estado e eu vou instalar aqui nela. Lembra que a máquina já tinha um? Pois é. Vamos fazer o pazinho, tá? Vamos testar essa máquina. Eu vou instalar aqui rapidinho. Vou colocar as tampas, tá? Pessoal, essa tampa aqui que segura o carvão não precisa dar um torque alto. É só encostar, tá? Porque se você apertar, quando você for precisar tirar, isso aqui vai estar tão ruim de tirar que você pode até quebrar. Então não aperta forte, é só encostar. Vamos lá colocar o outro. Lembrando que essa máquina ela estava sem funcionar. Pronto, eu já instalei aqui os dois carvões. As tampas estão fechadas. E agora vamos ver como que a máquina se comporta depois de instalar os carvões de teste. Vamos lá. Coloquei na tomada. Essa aqui é uma extensão que eu uso, tá? Vamos ver. Olha. Pessoal, observe que a máquina ela está funcionando. Agora vamos ver qual é o tipo de funcionamento que ela tem e se esse funcionamento é legal, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a máquina e vou olhar aqui para a parte de baixo. E vou acompanhar a centelha. Aquele fogo que daqui atrás. Vamos ver como é que está a intensidade. Vamos ligar. Pessoal, vocês aí do vídeo não conseguem ver. Porém, não tem centelha forte. Na verdade, quase que não existe centelha. Você mal consegue ver. Isso significa o quê? Que o motor, o induzido, está perfeito. O motor está legal. Então, sabendo que o motor está bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai saber o porquê que essa alavanca aqui não está travando. Acompanha aí o vídeo, tá? Sim, pessoal, eu lembrei de uma coisa. Antes da gente identificar o porquê que essa alavanca aqui não funciona, primeiro vamos ver se essa máquina ela está com as funções funcionando, né? Mesmo que essa alavanca aqui não fique travada, mas assim a gente consegue saber se as funções estão funcionando. Então eu, com auxílio aqui dessa madeira, eu vou apoiar o equipamento aqui e vou já instalar uma broca. Vamos lá. Instalei a broca e aí vamos funcionar a máquina com algumas funções. Aqui vou colocar essa setinha para a função combinado. A gente vai colocar na função de romper com perfuração. E vamos segurar, tá? Já que ela não fica fixo, né? Vamos ver. Olha. Essa função está perfeito. Agora vamos colocar na função de romper sem perfuração, só romper. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver para que lado é. Tá aqui, ó. A função de romper esse lado aqui. Ó. Então eu vou colocar a setinha para cá. Ó. E vou segurar, já que ela não fica fixa, né? Ó. Vou segurar. Vou segurar aqui, ó. Fica pesado, mas vou segurar. Ó. Observe que ela não gira, tá? Ela não gira, mas a função de romper tá atuando, ó. Ou seja, pessoal, a gente já identificou aqui que a máquina está com o motor perfeito. A gente já identificou que as funções estão funcionando. E agora vamos saber o porquê que essa alavanca não fica parada
na posição que você desejou, tá? Vamos lá, acompanha aí. Então, por enquanto, essa máquina aqui está dando um excelente resultado. Segura aí. Então, minha tropa, voltando aqui, a nível de curiosidade, eu disse para vocês que a gente vai identificar aqui o porquê que essa alavanca não fica parada, mas eu esqueci de dizer que esse parafusinho aqui, ó, é ele que nós iremos tirar para poder sacar essa alavanca. Acompanha aí. Então, eu vou usar a minha auxiliar aqui para a gente poder adiantar o processo. Saquei a alavanca. Eu já identifiquei aqui o porquê que essa alavanca ela não fica parada na função que você deseja. Observa que aqui existe um desenho e também um pedaço de plástico aqui, ó. Esse pedaço de plástico, pessoal, olha só, é justamente o plástico que deveria ficar aqui, ó. Aqui deveria ter um dente, uma sobressalência aqui, justamente para poder, quando você for movimentar a alavanca, ela travar ou nesse buraco aqui ou nesse buraco. Só existem duas posições. Então, como quebrou o dentezinho lá, ela não consegue travar aqui, ó. Então fica um giro livre. Então eu já identifiquei o porquê que essa alavanca ela não consegue ficar parada na posição dela. Não consegue ficar parada. Mas isso não é problema. Nós iremos trocar isso aqui, ó. Nós iremos trocar isso aqui, ó. Consegue ver? Pois é. Então essa pecinha aqui se troca, tá? Ó, o dentezinho como deveria estar. Deixa eu deixar aqui desenhadinho. Pronto. Deveria ser assim, ó. Olha só. Esse dente aqui é justamente o dente que travaria aqui, ó. Ou aqui nesse orifício aqui, ou quando você mexe, ó, aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Que vai apontar exatamente para a função aqui, ó. Onde é que tá a função? Aqui você tem uma função, que é do martelo, ó. E aqui você tem a função da combinação, que é martelo com perfuração. Então, ora vai estar aqui, ora vai estar aqui. Lembrando, pessoal, que essa máquina aqui tem duas alavancas, tá? A nível de curiosidade. Você só vê aqui, viu? Essa alavanca aqui, pessoal, vocês vão conseguir comandar somente a função de rotação. Então, se a depender da posição que esteja aqui, isso aqui irá girar ou não. Então, qual é a alavanca que vai fazer a configuração do impacto? É essa aqui, ó. Então, aqui você tem uma alavanca que, se você movimentar essa alavanca para lá ou para cá, você vai habilitar ou desabilitar a função de impacto. Ou seja, como você tem duas alavancas e cada uma vai atuar em uma função, se porventura você colocar essa alavanca aqui para desativar a função de giro, você terá outra função acontecendo, que é de martelo. Só que ao mesmo tempo, se eu vim aqui na função de martelo e desabilitar a função de martelo, eu nem vou ter a função de rotação e nem vou ter a função de martelo. O que é que eu vou ter? Eu não vou ter nada, pessoal. Eu vou ter simplesmente um motor funcionando livre, em neutro, assim como se fosse um carro. E aí, quando eu volto aqui para uma dessas alavancas, e aí sim eu vou determinar qual que é o mecanismo que irá funcionar, tá? Então fique atento, não vá movimentar essas alavancas à toa. Sempre configure ela de acordo com a função desejada, tá, pessoal? Fica a dica aí para você. Já peguei muitos equipamentos com essa configuração aqui mal feita, e o pessoal achando que era defeito do equipamento, e não é. Na verdade, o operador ele não soube entender como é que funcionam as alavancas, e aí acabou condenando a máquina. E simplesmente no movimento dessas alavancas você consegue fazer essas funções acontecer, tá? Então vamos lá, basicamente o que é que vai ser feito aqui para concluir o vídeo e vocês encerrarem o dia de vocês com mais um aprendizado. Um jogo de escova de carvão novo. A gente vai trocar esse botão da alavanca. A gente também vai recomendar ao cliente que faça essa limpeza por completo e troque essa graxa, tá? E no mais, colocar a máquina para trabalhar novamente.
porque esse defeito aqui não é tão sério não, então ela não precisa passar muito tempo parado não, tá? Então espero que você tenha gostado aí desse vídeo. E se vocês quiserem tirar a dúvida de outros equipamentos, quiserem saber como que funcionam outras máquinas, deixa aqui no comentário que eu vou fazer questão de trazer essas máquinas e explicar para vocês cada função, como é que funciona, enfim, o que vocês quiserem saber, tá? Valeu, show de bola, vamos lá!